Meus amados, por motivos óbvios, minha palavra hoje vai ser endereçada aos pais. E aqui pais não plural de pai e mãe, né? Pais, somente os pais mesmo. É óbvio que também não quero me dirigir apenas a eles, também aos irmãos, filhos, filhas e mães e mulheres e esposas. Mas aqui eu não quero falar só sobre aqueles que são pais agora, que têm o privilégio de estarem agora criando filhos. Mas também aqueles que estão programando um dia assumir essa posição de serem pais. Eu sei que tem muita gente aqui na igreja que está nesse caminho, não é isso, Paulo? O Paulo está um pouco mais atrasado, porque ainda falta a noiva, o casamento e tudo mais. Eu sei que o Lincoln está nesse grupo, né, que está aí também planejando ter logo filhos. Falo também com o Fabiano, falo também com o Fábio, falo também com o Jefferson, falo também com todos aqueles que planejam um dia assumirem essa posição de paternidade. Hoje eu descobri qual foi o motivo da maneira, o esconderijo da Tânia. Era a blusa que eu uso, né, que agora eu vi no Lucas aqui. Eu, portanto, quero hoje tratar de um tema delicado, difícil, mas que eu penso ser muito adequado para nós pais pensarmos um pouco numa data como essa. Espero de verdade que Deus fale muito ao seu coração, através de uma passagem que nós vamos começar lendo, que faz parte daquelas passagens que, quando a gente lê a Bíblia seriada, assim, série, nós pulamos esses textos, porque a gente imagina que neles nós não temos muita coisa para aprender. E geralmente esses textos a gente pula, porque pensa assim, para que a Bíblia narra para a gente as genealogias, né? Para que as genealogias servem? Então, em geral, a gente não lê com muita atenção. E hoje eu quero chamar a sua atenção para uma genealogia, para a genealogia de uma família, de um pai, que talvez também não seja um pai muito conhecido na Bíblia. Mas eu quero crer que tem lições muito preciosas para nós pais e para nós igreja. Numa noite como essa, abra sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, capítulo 7, e eu quero ler do verso 20 até o verso de número 27. Trata-se do texto que fala dos descendentes de Efraim. Descendentes de Efraim. E esse será o nosso texto para a reflexão dessa noite, que eu espero poder ajudar você a entendê-lo e aplicar a sua vida também nesse finalzinho do Dia dos Pais, nessa noite então que estamos juntos adorando também ao Senhor. Abre a sua Bíblia em 1 Crônicas 7, do verso 20 até o verso 27, eu vou ler, você acompanha a versão do texto que você tem em mãos e vamos assim proceder à leitura do texto bíblico. É dito assim: quem achou diz amém. Opa, esse amém está muito fraco, irmão. Quem achou diz amém. Melhorou, mas eu acho que tem gente que ainda não achou. Que as pessoas já disse amém porque sabe que vai achar, mas ainda não está no texto, né? Mas leia aí comigo, diz assim: era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleade, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eleade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que muitos dias, ou melhor, pelo que por muitos dias o chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Será, quem edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também a Uzem Será. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisamar, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Até aqui a leitura do texto bíblico. Mantenha aberto, a gente vai voltar a ele. E a primeira dica que eu dou é que se você está procurando o nome de filhos, está aí uma boa passagem para você achar muitos nomes, alguns deles bem peculiares, para você usar como nome para criança.
Eu vou dizer que alguns deles não servem, mas alguns deles talvez sejam úteis como dica. Me assustou, irmãos, alguns dias atrás, quando eu fiquei sabendo de uma pesquisa que mostra um dado bastante aterrorizador, aterrorizante. Você sabe que há uma população gigantesca no Brasil de pessoas que são traumatizadas com a igreja. Gente que fazia parte da igreja e que por motivos dos mais variados, que eu não quero apontar aqui em demora, não estão mais entre os que fazem parte da igreja reunida no Brasil. Não é muito pouco comum que eu e você encontremos pessoas que contem para nós os seus traumas, as suas dificuldades com a igreja. E às vezes esses traumas sempre estão carregados de problemas de conflito de relação, de distância, dificuldade, de oposição, de mágoa, de ressentimento, de dor, de perda, de luta. O fato é que nós temos no Brasil uma massa grande que é estimada em torno de quase o mesmo número de pessoas que estão na igreja, que já passaram por aqui e não fazem mais parte dela. O que é mais assim estranho, mais difícil de admitir, é que muitas dessas pessoas que estão fora fazem parte das famílias das igrejas, das famílias das pessoas que permanecem na igreja. Em geral são filhos que cantavam na igreja, que participavam da escola infantil, que faziam homenagem aos pais, como nós fizemos aqui agora e viemos aqui agora, e que depois se voltam contra a igreja, não se interessam mais pela causa, abandonam a relação com o Senhor e dão as costas para tudo que aprenderam, para tudo que foi ensinado a eles quando crianças. Eles se ignoram essa herança, se desinteressam por ela e abandonam esse caminho. O que é mais interessante, irmãos, é que a pesquisa tem mostrado que muitos desses filhos são filhos de pastores. Há uma massa enorme de filhos de pastores que, com o passar do tempo, com a idade, com a maturidade, com a vida jovem, com a juventude, se desinteressam por tudo que supostamente deveriam perpetuar e manter na sua relação como filhos. Sabe que esse problema não é um problema novo, ele está espalhado na Bíblia em várias passagens. A Bíblia conta muitas passagens de famílias, de pais, que tiveram problemas enormes na relação com os seus filhos e mais, que não viram esses filhos avançando para perpetuarem a herança que haviam recebido dos seus pais. Eu vou dar aqui uma lista breve, só para você ter uma ideia da dimensão desse problema e de como ele não é novo. O que está acontecendo hoje no Brasil não é uma coisa nova. Está relacionada com a própria revelação que Deus faz para nós da sua vontade, das famílias que foram alcançadas pelo Evangelho ao longo da Bíblia. Por exemplo, vamos começar com Adão e Eva. Tiveram 2 filhos. E você há de se lembrar que esse primeiro casal viveu uma experiência dramática, amarga, dificílima, ao ver um dos filhos matar o seu próprio irmão. Nessa primeira família, constituída sobre a terra, já há um problema de relacionamento entre as partes da família, e nesse caso, entre 2 irmãos, em que um tira a vida do seu próprio irmão. Se a gente vai para Abraão, nós vamos lembrar que o problema era tão grave quanto Abraão acaba escolhendo ter filho com a sua empregada, com a sua serva, Agar. Nasce um filho chamado Ismael. E você sabe também o conteúdo dos problemas que Isaac passa a ter com Ismael e dos conflitos, as dificuldades que isso trouxe para a vida familiar de Abraão. Esse é um conflito que até hoje nós vemos acontecendo lá no Oriente Médio. Os descendentes de Ismael e de Isaac continuam brigando até hoje, como resultado daquele conflito que apareceu lá no início, na vida do pai da fé, de ninguém menos do que o pai da fé, Abraão. Se a gente dá um salto e vai para Isaac, o problema aparece de novo. Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Você lembra que Isaac, de maneira equivocada, prefere de uma certa maneira ter predileção por Esaú, enquanto que Rebeca tinha predileção por Jacó. E eles então passam a ter uma vida conflituosa, a ponto de um deles se passar pelo outro para poder roubar a bênção da primogenitura. Depois os 2 irmãos ficam a vida inteira brigando como gato e rato.
a ponto de Jacó ter que fazer um acordo de paz com seu irmão para que ele não o matasse. E Jacó, chamado antes de suplantador, que era um sujeito muito sem poucos escrúpulos, pouco caráter, vive a vida inteira tendo que se esconder do seu irmão. Depois ele tem filhos. E a história se repete, irmão. Você se lembra que ele tem vários filhos se voltam contra o próprio irmão José. Ele é vendido. Depois esses irmãos enganam o seu pai, Jacó, e mantêm ele acreditando por 20 anos que o filho predileto está morto. Trazem para ele uma capa com sangue de um animal, e eles enganam o seu pai, e eles ficam com a mágoa, a culpa, a mentira de manter essa história preservada para continuar enganando o seu pai. Veja, filhos de patriarcas que não só não perpetuaram a herança que tinham, mas também se voltaram contra os seus próprios pais. Não tenho tempo para falar de mais exemplos, mas aqui passa pela minha cabeça Davi, um homem segundo o coração de Deus, que, amados, tem na sua própria família, entre os seus filhos, um irmão chamado Aminon, que mata, ou melhor, que é morto pelo Absalão, que é o outro filho de Davi, porque havia estuprado a sua irmã chamada Tamar. Você acha que isso é um pequeno problema, irmão? É gigantesco. Davi, Ezequias, um homem temente a Deus, tem um filho que é o pior rei de Israel, chamado Manassés. Esse sujeito é alguém que contamina o povo de Deus com adoração em outros deuses, que faz a nação toda se voltar para ídolos. É um assassino que mata os seus próprios filhos para adorar deuses pagãos. Sacerdote Eli tem 2 filhos, Rofine e Finéias. 2 filhos que substituem ele no sacerdócio. A Bíblia diz que esses filhos são ladrões, avarentos, pervertidos sexuais, que contaminam a nação. Deus os sentencia à morte, e por causa deles a arca do concerto fora roubada pelos filisteus. O último exemplo, Samuel. Talvez não tenha havido na Bíblia homem mais íntegro, mais temente, mais servo de Deus do que Samuel. Um homem que gastou a vida inteira ensinando, julgando, orientando o povo de Deus. Se você der uma olhada em 1 Samuel capítulo 8, verso 1 e 2, a Bíblia diz que Samuel teve o desgosto de ver os seus filhos desprezando a Deus. Eles se transformam num problema tão grande para Samuel e para o povo de Deus, que o povo de Deus escolhe um novo rei, ou melhor, escolhem ser governados por um rei, por causa do péssimo testemunho, da péssima vida que os filhos de Samuel passaram a ter e influenciar a nação de Israel. Eu sei, irmãos, que eu podia dar uma lista enorme de problemas e casos nessa mesma direção. E entre esses eu queria chamar a sua atenção para Efraim, porque Efraim é mais um deles. Eu quero ficar agora com Efraim. Efraim, como todos esses casos que a gente viu, lembra para a gente uma coisa que a gente não pode perder de vista nunca como pais. Nunca. Que gente abençoada por Deus pode sim atravessar dramas, enfrentar conflitos e experimentar o gosto amargo de ver filhos se afastando, desprezando, rejeitando toda herança, todo o legado que receberam dos seus pais. Gente abençoada por Deus não está protegida contra isso. De que gente abençoada por Deus não está livre de enfrentar esses dramas. Quem foi Efraim?
eu queria que você primeiro lembrasse comigo quem foi Efraim. Porque a gente só pode entender essa história se a gente entender quem foi Efraim. Efraim foi um dos filhos de José. Se você puder abrir comigo a Bíblia agora em outra passagem, rapidamente. Vá para Gênesis. Vamos ler rapidinho o que nós podemos extrair na Bíblia sobre quem são, ou melhor, quem era Efraim, quem foram os seus descendentes. Gênesis 41. Veja comigo rapidamente os versos 50 e 51 e 52 do capítulo 41 de Gênesis. É dito assim: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. José teve 2 filhos antes de começarem os 7 anos da falta de alimento no Egito. Ele botou o nome dos meninos como referência a 2 coisas que ele carregava no coração dele. O primeiro é que ele estava olhando para o que estava acontecendo com ele pelo retrovisor. É o Manassés. Eu perdoo e quero esquecer todos os trabalhos e todos... Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Ou seja, eu quero botar uma pedra sobre tudo de ruim que me aconteceu, de todo o drama que eu atravessei, dos problemas que eu tive que enfrentar. Manassés é uma lembrança de que eu boto uma pedra sobre isso. Toda vez que eu olhar para esse menino, eu lembrarei de que eu esqueço de tudo que me aconteceu. Isso não vai mais trazer mágoa, não vai mais aprisionar o meu coração, não vai mais me fazer ficar vivendo esse passado. E ele teve um outro filho chamado Efraim, esse nos interessa mais. E ele diz assim: esse é o menino que eu olho para frente. Se Manassés eu olho para o retrovisor, Efraim eu olho para frente, porque ele é a lembrança de que Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Quando eu olho para esse menino, eu vejo nele a esperança de continuar caminhando. Depois que José passa por tudo que você já sabe sobre a vida dele, ele quer levar esses meninos para serem conhecidos do avô deles, que é Jacó. E se você for comigo para o capítulo 48, você vai ver que acontece uma coisa muito interessante quando os meninos vão ser levados até Jacó. Vai no capítulo 48, vamos ler rapidinho o que acontece quando José, agora já na terra, como governador, o pai dele já fora trazido para o Egito, os irmãos já se revelaram a ele, mas ele quer apresentar ao avô os seus 2 netos, Efraim e Manassés. A Bíblia começa dizendo, no verso 1, que Jacó está muito velho, e ele está meio cego também, ele não consegue enxergar direito. Já está com mais de 100 anos. E o texto diz que, passadas essas coisas, verso 1 do capítulo 48, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e levou-os então até Jacó. Aí veja o que ele diz no verso 5 do capítulo 48. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Aí mais à frente, Jacó pede para que o pai dele abençoe os meninos. Isso é uma coisa que, naquele contexto histórico, representava receber a bênção dos seus pais, a aprovação dos seus pais, e nesse caso, como patriarca da aliança, a bênção do próprio Deus. Ainda hoje, quem tem mais idade, eu não tenho mais tanta idade assim, né? Eu sou ainda muito jovem. Mas quem tem mais idade ainda vai na casa dos pais e fala: bênção pai, bênção mãe, né? Essa história de que a gente tem que ter a aprovação dos pais, a anuência deles, o acordo com eles, e a gente sempre dá certo quando a gente vem abençoado pelos pais. Quando a gente vai contra essa bênção, contra esse favor, contra essa orientação, a gente quase sempre dá com os burros na água. Quase sempre quebra a cara. E aí está uma boa dica para os filhos.
Ouçam com atenção o que seus pais têm para dizer para vocês, porque geralmente, quase sempre, eles são certos. E eles então tinham essa preocupação dos filhos receberem a bênção e terem essa comprovação da anuência, da aprovação dos pais. Então José quer levar os netos, já que agora são filhos de Jacó, porque Jacó os tomou para si como filhos. E veja o que é dito. Acontece uma coisa muito interessante do verso 13 até o verso 16. Leia comigo. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, a esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, a direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Preste atenção numa coisa. Quem é o mais velho? Quem é o mais velho? Manassés. Quem é o mais novo? Quem tem que receber a bênção de ser o primogênito? Quem é o mais novo? Não estou brincando não, é só para confirmar. Então a ideia era a seguinte: Manassés é o mais velho, recebe a bênção. Efraim recebe uma bênção que sobra, porque o primogênito tinha preferência, porque ele era o mais velho, ele representava a família, portanto ele receberia a bênção do pai como o filho mais velho, e o filho mais novo receberia uma bênção menor, ok? Hoje em dia o filho mais velho recebe as maiores contas do pai, né? Naquele tempo era a bênção do pai. Olha o que acontece logo em seguida, porque para José quem tem que receber a bênção é Manassés e não Efraim. Mas Israel, veja o verso 14, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim os braços, ou melhor, as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja nele chamado o meu nome, o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Eu não vou ler tudo, mas mais à frente José vai dizer assim para Jacó: Jacó, tu está enganado, tu mudou aqui a coisa. O senhor está velho, pai, o senhor deve estar meio velhinho, não está enxergando a coisa. E a gente fala assim com o pai quando ele vai envelhecendo, né? Papai, o senhor já está velho, né? O senhor já não sabe mais o que faz. E aí eles disseram, José disse isso para ele: Jacó, papai, o senhor não sabe o que o senhor está fazendo, o senhor inverteu. Aí ele fala: não inverti coisa nenhuma. Eu quero de fato que o mais novo receba a bênção no lugar do mais velho. E ele vai ser mais abençoado do que o seu irmão Manassés. Portanto, Efraim é filho de José, neto de Jacó, bisneto de Isaque e tataraneto de ninguém menos do que Abraão. Esse homem recebeu uma bênção que foi dada a ele em lugar do seu irmão, embora ele fosse mais novo que ele. Esse homem recebeu a bênção que dizia para ele que o anjo o protegeria, que ele seria multiplicado sobre a terra, que a sua descendência seria forte, que ele seria protegido por Deus em todo o tempo. Mas esse homem experimenta uma tragédia sem precedentes na sua vida. Porque o texto que a gente leu em 1 Crônicas, e voltemos agora para ele, diz que Efraim teve filhos. Mas aí no verso 21 é dito para nós que entre eles ele teve 2 filhos, Ezer e Eleade, versículo 21, parte final, e ainda Ezer e Eleade. E o texto completa: mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Efraim teve que experimentar o drama de ver a sua reputação do seu avô, que já era o governador do Egito, o homem mais poderoso, mais famoso, mais íntegro da terra. O seu bisavô, que era Isaque, o patriarca, e seu tataravô, que era Abraão, sendo manchados,
a reputação, a história, a vida, o legado, por 2 netos ladrões, que não preservaram todo o legado que haviam recebido, que desobedeceram tudo que estava previsto para eles, que jogaram por terra, no lixo, tudo que deveria ter sido evitado por eles. E certamente eles devem ter começado fazendo pequenos roubos, pequenos furtos, até que decidiram que era adequado roubar gado da fazenda do outro. Só que eles não contavam com o fato de que encontrariam lá os homens de Gate, naturais daquela terra, que desceram e mataram os filhos de Efraim. Irmãos, isso é tão chocante que o texto chega a dizer, no verso 22, pelo que por muitos dias chorou Efraim, seu pai, e os irmãos vieram para consolar, mas eu fico imaginando que era tão forte essa dor que talvez não houvesse consolo para ela. E se você estivesse fazendo essa pergunta, eu quero respondê-la, que é a seguinte: José estava lá. José foi no sepultamento dos seus netos, ou melhor, José participou do sepultamento de 2 netos que deveriam ter aprendido a obedecer, a serem orientados pela integridade, pela reputação, pela orientação do seu avô. Porque a Bíblia diz que José ficou vivo até a 3ª geração de Efraim. Portanto, os netos foram sepultados na presença do próprio José, que teve que chorar amargamente, chorar com Efraim a morte desses meninos, no meio de uma família, irmãos, que havia recebido a bênção de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui, eu acho que é o primeiro ponto que nos interessa. Gente abençoada por Deus não está livre disso aqui, irmãos. Não está livre disso. Não está livre disso. Eu vou dizer mais. Dramas familiares não são uma exclusividade de gente que é temente a Deus. Ou melhor, gente que é temente a Deus não está livre de passar por dramas familiares. Gente muito mais temente a Deus do que eu passou por dramas muito mais profundos do que eu passei. Quando eu era um menino de 6, 7 anos, eu ia visitar meu pai no manicômio. Porque o meu pai havia sido confundido com um ladrão, fora preso por 1 mês, apanhou horrores durante o tempo em que ele ficou preso, que teve um problema mental que ele não conseguiu se recuperar por pelo menos 10 anos. Isso é para lembrar que quando a gente está abençoado por Deus, esse tipo de drama pode nos atingir. Eu tenho telhado de vidro, irmãos. Tenho 2 filhos. Você tem telhado de vidro se você tem filhos. Nós todos que estamos aqui não temos a menor garantia de que não atravessaremos dramas semelhantes. É muito comum hoje em dia a gente imaginar que a bênção de Deus em nossas famílias nos garante que a gente jamais vai experimentar um drama tão grave quanto esse. Eu já lembrei isso aqui e estou autorizado para falar disso. O John Piper, que é um dos maiores pregadores da atualidade, tem um dos filhos desviados da fé. Nietzsche, que é um dos maiores críticos da fé cristã que a história humana já conheceu, um filósofo alemão, era filho de pastores. Francis Schaeffer teve um filho, chamado Frank Schaeffer, que teve a coragem, melhor dizendo, teve a audácia de escrever livros para tentar desconstruir tudo que o seu pai, que foi o maior pensador cristão de todos os tempos, tentar desconstruir tudo que ele havia ensinado. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro é o seguinte: histórias como essa de Efraim lembram para nós que ser abençoado de Deus não nos livra desse tipo de problema. E deixa eu dizer uma outra coisa ainda mesmo nessa direção. Que a gente às vezes tem que aprender a ser mais condescendentes com os pais. Porque a primeira coisa que a gente pensa quando os filhos
desviam é que isso é sempre culpa dos pais. Que é sempre culpa dos pais. Afinal de contas, só se desviou porque o pai e a mãe não fizeram o dever de casa. E a gente até usa aquele texto: ensina o menino o caminho que deve andar, e ainda que envelhecer, não se desviará dele. Mas eu já postei para você que nem sempre é assim. Você já entendeu o que eu estou dizendo? Então esse texto não é um texto para garantir que o resultado sempre será esse. Não, o texto diz assim: em geral, se o filho é ensinado no caminho que deve andar, em geral, ele se mantém nesse caminho. Mas há exceções a essa regra. Há pais que são muito tementes a Deus, que ensinam os seus filhos o caminho que eles devem andar, mas eles não querem andar pelos caminhos que os pais ensinaram para eles. Há exceções a essa regra. E nem sempre é culpa dos pais. O problema é que os pais às vezes carregam uma culpa enorme por acharem que é sempre culpa deles. Se eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão, pai, se vier atravessar um drama desse, saiba primeiro o seguinte: que ser pai é ser imperfeito. Que a minha família e a sua família jamais será uma família perfeita. E tem mais. Deus salva o seu filho, Deus salva o meu filho, apesar de mim. Eu sou instrumento que ele pode usar para salvá-lo, mas eu não sou o autor da salvação do meu filho. Até porque, irmãos, lembre disso. Salvação é coisa individual. E Deus salva o meu filho, o seu filho, apesar de nós. Apesar de nós. Em geral, a gente fica pensando que é sempre um problema envolvendo os pais, e às vezes não é, irmãos. Às vezes tem a ver com a responsabilidade do filho, a escolha deliberada do filho. O fato é que esses dramas se batem na nossa porta, eles vêm até nós, eles nos alcançam. Efraim é lembrança disso, que a gente não está garantido na Bíblia, em momento algum, de que a gente está livre desse problema. E eu sei que tem gente na igreja que está vivendo esse problema agora, nesse momento. Gente que está para experimentar o problema no futuro. Gente que talvez esteja agora enfrentando dificuldades nessa área. Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro, você está perdoado, meu amado irmão. Você está perdoado. Está perdoado. Você falhou, peça perdão a Deus e se arrependa, e Ele vai te perdoar e bola para frente. Você está perdoado. Tem mais, irmão. Você não pode salvar o teu filho. Ore por ele, continue entregando ele aos cuidados de Deus. E sabe às vezes o que é melhor fazer? Pare de pegar pesado com ele. Pare de pesar pesado com ele. Às vezes é muito melhor deixar uma pessoa de fora que já não tem o discurso pronto, dizer para ele o que ele precisa ouvir do que você. Talvez a sua boca ele não queira nem mais ouvir. Abra o seu coração, mantenha a porta da casa aberta para ele. Mas esteja certo de que não é você que o salva. É Deus que ama ele muito mais do que você, inclusive, que é poderoso para salvá-lo. Deixa eu dizer uma última coisa. A história de Efraim lembra para nós que às vezes a gente tem que experimentar esse drama por muito tempo. Às vezes eles voltam, e eu quero dar esperança para você de que eles voltam. Mas às vezes voltam só depois da nossa morte. Às vezes voltam até por causa da nossa morte. Mas não perca a esperança. Porque Efraim não soube reagir a esse drama da maneira mais adequada. Porque o texto diz que, primeiro, gente abençoada por Deus pode atravessar dramas desse tipo. Segundo, é que após o drama, irmãos, a vida toda de Efraim, a vida toda dele foi contaminada com o fracasso, com a perda, com a culpa, com a dor, com o luto do que havia acontecido. É muito comum em momentos assim que a gente permita que tudo à nossa volta passe a ser visto na perspectiva do que aconteceu de ruim na nossa vida. Sabe aquela pessoa de que agora ela passa a usar óculos cinzas e tudo
que ela enxerga passa a ficar cinzento. Junto com o sepultamento daqueles 2 filhos, Efraim sepultou também todas as suas esperanças. Prova disso é o que acontece logo à frente. Veja o que ele faz do verso 23 em diante. Depois coabitou com sua mulher e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Emon, ou melhor, Bet-Oron, a de baixo e a de cima, como também Auzen Será. Veja que o texto diz que ele coabita com a mulher e tem um filho. A ideia aqui do texto é que ele fez um filho sem planejamento. Às vezes filhos nascem sem planejamento. Não havia aqui a pretensão de ter um filho. Mas eles coabitaram e aí a mulher ficou grávida e teve um filho. Sabe qual foi o nome que ela botou? Ou melhor, que ele botou no menino? Berias. Sabe o significado de Berias? Fracasso. Fracasso. O menino passou a ser o herdeiro de todo o fracasso que aquela casa estava experimentando. Mas olha o raciocínio que Efraim não usou. O que o menino tem a ver com isso? O que o menino que está nascendo tem a ver com tudo que está acontecendo nessa família? Mas o raciocínio de Efraim é o seguinte: é mais um ladrãozinho que chega. Os irmãos são ladrões e morreram por causa da maldade que cometeram. Agora esse menino chega e eu vou ter só dor de cabeça com ele. É um ladrãozinho. Vai ser um ladrãozinho que nem os irmãos dele. Esse menino é burro. Vai ser burro, que nem a família sempre foi. Esse menino é preguiçoso. Vai ser preguiçoso igual todo mundo da família sempre foi. Esse menino não vale nada. Vai ser igual todo mundo da família sempre foi. Esse menino vai ser um marginalzinho, igual todo mundo da família sempre foi. Esse menino só veio para me dar dor de cabeça. O nome dele, fracasso. Berias. Você viu o que está fazendo aqui, irmãos? Ele está transportando para a criança, para o filho, para a história dessa criança, para a história desse filho, todas as suas frustrações, todas as suas inquietações, todos os seus medos, todos os seus temores, todas as suas dificuldades, todos os problemas que ele enfrenta. Você sabe onde eu quero chegar, né? Como tem pais que fazem isso, né, irmãos? Pais que ficam o tempo todo transferindo para os seus filhos os problemas, as aflições, os fracassos, as dificuldades que eles tiveram. E o que é pior, tornam os filhos reféns dessa história. Tornam os filhos fracassados por aquilo que eles não fizeram parte. Às vezes isso acontece na vida profissional, né? O menino não tem nada para ser médico, mas o pai quer tanto que ele seja médico, que ele é médico para que agrade o pai. Aí depois ele fica um médico fracassado, desajustado, desagradado da profissão que ele realiza, porque fez para agradar o desejo do pai. Sabe que a Bíblia diz assim, olha, criai os seus filhos e não provoqueis eles a ira. A gente sempre pensa que é ficar cutucando o menino para ele não ficar chateado. Não. Provocar ira tem a ver com isso aqui. Você não ficar transferindo para ele, deixar ele ser o que ele tem que ser. Dar ele a autonomia para ele se desenvolver e desabrochar com a personalidade que ele tem. Dar ele as direções e conduzi-lo a ajudar a encontrar o caminho que ele tem que trilhar. Mas dá para ele essa liberdade, orienta ele a exercitar essa liberdade, permite a ele fazer o caminho que ele tem que fazer. Há tantos pais que estragam a vida dos seus filhos porque se enganam achando que é um bom caminho fazer isso aqui que Efraim fez. Mas sabe o que é pior? É que Efraim não só cometeu o erro de botar o nome no menino, que fez ele ter uma história que parecia ser fracassada como a família, e é interessante porque as coisas iam mal a pior, aí o menino ficaria também de mal a pior. Como também no verso 24, ele ignora a outra filha que ele tem, ele esqueceu que ele tinha uma filha. E essa filha era empreendedora. Essa filha era trabalhadora, essa filha era
boa filha, que tinha funcionado bem, que tinha produzido boa coisa, que tinha dado certo na vida. Porque o texto diz que ela edificou pelo menos 2 cidades, de baixo e de cima, chamada Bet-Horon e Uzen-Será. Isso é uma outra coisa que a gente também vê muito por aí. Que a gente fica tão concentrado no filho que perdeu, que morreu, que se desviou, que esquece de valorizar o filho que está dando certo. E aí o filho que está dando certo fala assim: papai, isso não tem tempo para mim, né? Só tem tempo para o outro que está perdido. Não é para não ter tempo para quem está perdido, mas é também para valorizar quem ficou. Às vezes a gente precisa aprender como pais a dar a mesma atenção, o mesmo cuidado e mostrar o mesmo amor e valor para quem foi e para quem ficou. Às vezes a gente se envolve demais com quem está perdido e acaba ignorando e desprezando e negligenciando quem ficou. Essa era uma menina boa, filha nota 10, mas que Efraim não estava valorizando. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque sabe qual é o nome da cidade que ela deu? Bet-Horon. Sabe o que significa essa palavra? Vazio. Vazio. É como se ela dissesse assim: eu estou dando o nome à cidade, a realidade que eu me enfrento na minha própria casa. E não se engane, irmãos. Nossos filhos aprendem o tempo todo com a gente. Mesmo quando eles estão fazendo coisas boas e certas, eles replicam, eles reproduzem aquilo que nós, em algum grau, influenciamos. Essa era uma filha que estava sendo negligenciada e o apelo, o grito de socorro dela, foi o nome que ela deu à cidade. Esse é um lugar vazio, como sempre foi vazio o meu coração e a minha relação com o meu pai. Efraim não soube lidar com o drama porque ele acabou se permitindo deixar que esse drama contaminasse tudo mais que estava acontecendo na vida dele. E olha, eu não estou dizendo para você que você não possa vir atravessar um drama desse. Eu e você estamos na chuva e podemos nos molhar. A questão é como é que a gente responde a ele. E o ponto desse texto é: não permitamos que esse drama contamine tudo mais à nossa volta. Que a gente saiba entender que há outras coisas que são igualmente importantes e carecem da nossa atenção. Efraim não soube lidar com isso. Mas a última lição que eu queria tirar da história desse homem, desse pai e do drama que ele viveu, é que Deus surpreende a gente, mesmo diante de dramas como esse. Porque quem foi esse filho chamado Berias? Quem foi esse fracassado, pelo menos no olhar de Efraim? Quem foi esse filho que não deu certo? Na leitura que aquele pai fez pelas circunstâncias que ele estava vivendo e de maneira equivocada, precipitada que acabou fazendo. O texto diz que esse filho teve filhos, deu a Efraim netos, bisnetos e tataranetos. E para que você não fique acreditando só no que eu disse, leia comigo o versículo 25 até o versículo 27. Veja quem é descendente desse Berias. O filho de Berias foi Refa, verso 25. De quem foi filho? Rezefe. De quem foi filho? Tela. De quem foi filho? Taã. De quem foi filho? Ladã. De quem foi filho? Amiúde. De quem foi filho? Elisama. De quem foi filho? Num. E aí vem a surpresa. De quem foi filho? Quem, irmãos? Josué, que foi um dos maiores líderes da história do povo de Deus. Substituiu ninguém menos do que Moisés. E foi o homem que Deus usou para levar o povo a conquistar a terra prometida. Sabe de quem esse homem descende? Do filho fracassado, pelo menos no olhar do seu próprio pai. Isso não é surpreendente? Lição é a seguinte, irmãos. Deus não acabou de
escrevi a minha e a sua história? Quem foi que falou que os filhos que se perderam são casos perdidos para Deus? Quem foi que falou que Ele não é poderoso para, no desenrolar da história, fazer aquilo que nós jamais imaginaríamos que Ele pudesse fazer? Quem foi que falou que de Berias não pode sair Josué? Quem foi que falou para você que mesmo diante do drama, Deus não pode extrair o melhor para a vida da sua família? Quem foi que falou para você como pai, que mesmo que ele esteja longe agora, Deus não possa trazê-lo de volta, Deus não possa mudar a história dele e usá-lo de uma maneira que ele não usou e não usará nenhum dos filhos que ficaram? Porque veja, foi o Berias que carregou toda essa leitura que Deus usou para ser aquele de quem descenderia Josué, que você sabe tão bem quanto eu, é o mesmo nome para Jesus no Velho Testamento. Josué e Jesus são o mesmo nome, um no Velho Testamento, um no Novo, mas o significado é o mesmo, que significa Salvador. É uma lembrança, irmãos, dos caminhos misteriosos que Deus usa para agir a nosso favor, inclusive diante desses dramas que a gente atravessa. Então acho que a lição é que a gente não esqueça jamais disso. Não há proteção, irmãos, garantia absoluta de que a gente não possa viver dramas com os nossos filhos. Dramas. Eu não sei te dizer, irmãos, se esses meninos todos que cantaram aqui permanecerão vivendo para o Senhor quando envelhecerem. O que eu sei é que eu e você, como pais, temos uma responsabilidade imensa de fazer o máximo de esforço que tiver ao nosso alcance para influenciá-los para continuar vivendo para Deus. Que os filhos que Deus nos entregou para que nós cuidemos, orientemos, disciplinemos eles para que eles vivam para Deus. Agora, há um limite para isso, e a gente sabe que nós não temos o poder para convertê-los. E quando eles se afastam, que o nosso coração não perca a esperança, não perca a esperança de que Deus continua sendo poderoso para trazê-los de volta. Que Deus continua sendo poderoso para fazer na vida deles o que parecia para nós impossível de acontecer. Às vezes bate um desespero tão grande, irmãos, no nosso coração. Eu entendo a dor desse pai, Efraim. Um homem que viu seus 2 filhos sendo mortos como ladrões. E sem poder fazer mais nada por eles. Mas ainda assim, nessa hora, a gente sabe que Deus é muito mais sábio do que nós. E se seus filhos ainda estão vivos, ainda há muita esperança para que Deus os traga de volta. Esteja certo, meu amado, de que às vezes o que a gente tem que fazer é o seguinte, como aquela mãe que estava tão desesperada com o filho, tão desesperada, e isso é tudo, mas muito mais do ambiente feminino mesmo, né? Embora os pais também sejam assim, que na hora de fazer o ofertório no culto público, ela tomou uma atitude bastante curiosa. Ela pegou o papel, escreveu o nome do filho, entregou no gasofilácio e disse para Deus: Senhor, eu não sei mais o que eu faço com esse menino. Por isso eu estou te entregando ele. Nesse gesto. Estou te entregando. Ele é teu. Ele é teu porque a mim me parece que não existe mais nada que eu possa fazer. Não abandone seu filho, amado. Jamais. Mesmo que ele despreze todo o legado que ele recebeu em casa. Não abandone nunca. E esteja certo de que Deus pode te surpreender. Deus pode fazer muito além daquilo que você pediu
ou sequer pensou pelo bem dele. Deus abençoe os pais e dê você muita sabedoria para lidar com essas coisas todas. É a minha oração. Em nome de Jesus. Fica de pé, amado. Vamos orar? Vamos orar. Talvez você queira orar agora pelo seu filho. Orar pela situação dramática que você está vivendo em casa, enfim, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu queria que você agora aproveitasse para entregar isso ao Senhor. E que você aprendesse com Efraim a caminhar nesses momentos com aquela esperança que a história de Efraim trouxe para cada um de nós. Busque ao Senhor, fale com Ele agora. Busque Ele em oração.